Há quem diga que o destino tem um senso de humor peculiar, particularmente quando se trata de unir almas de mundos tão distintos quanto água e azeite. Se você, caro espectador, me permite começar esta história com uma confissão. Jamais pensei que as manhãs de segunda-feira pudessem guardar tantos segredos quanto aquela que mudou a vida de Helena Santos. Eram exatas 5h45 da manhã quando o despertador tocou no pequeno apartamento de 2 cômodos no subúrbio de São Paulo. Helena, 28 anos, já estava acordada há 15 minutos, como sempre acontecia em seus dias de trabalho. O ritual era o mesmo: preparar-se para mais um dia como empregada doméstica na casa de Dona Margarete, uma senhora rica do Morumbi, que apesar dos modos refinados, tinha o costume de tratar seus funcionários com certa frieza calculada. Naquela manhã específica, porém, algo estava diferente. Dona Margarete havia ligado no dia anterior, domingo, algo que jamais fazia, para informar que seu filho estava voltando do exterior e assumiria os negócios da família. "Helena, querida", disse ela com aquela voz que misturava comando e falsa doçura, "amanhã preciso que você chegue mais cedo. Bernardo está voltando de Londres e quero a casa impecável. Bernardo Alves Montenegro." Helena já havia ouvido falar dele através das conversas entre as outras funcionárias. Herdeiro de um império empresarial avaliado em bilhões, tinha fama de ser tão brilhante nos negócios quanto solitário em sua vida pessoal. Aos 35 anos, colecionava sucessos profissionais e fracassos amorosos com igual destreza. O ônibus que levava Helena ao trabalho estava particularmente vazio naquela manhã. Sentada próxima à janela, ela observava a cidade despertar enquanto organizava mentalmente suas tarefas. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho árduo, seguravam firmemente a bolsa surrada que carregava desde que começara naquela profissão, há 10 anos. "Você tem sorte de trabalhar para os Montenegro", sua mãe sempre dizia. Dona Zefa, com sua sabedoria simples de mulher que também dedicara a vida ao trabalho doméstico, não estava de todo errada. O salário era bom, havia todos os benefícios legais, e Dona Margarete, apesar de sua frieza, era correta nos pagamentos. Mas Helena queria mais da vida. Nas poucas horas livres que tinha, estudava para o vestibular de Direito. Seus livros usados, comprados em sebos, eram seu maior tesouro. A mansão dos Montenegro impunha-se majestosa contra o céu ainda escuro quando Helena chegou. O segurança Jorge já a conhecia bem e abriu o portão com um aceno amigável. A casa, com seus 1000 metros quadrados de área construída, era um monumento à opulência, com seus jardins meticulosamente cuidados e janelas que pareciam olhos vigilantes observando cada movimento. "Helena, ainda bem que chegou cedo." A voz de Dona Margarete ecoou pelo hall de entrada assim que ela passou pela porta dos fundos. A patroa já estava impecavelmente vestida e maquiada, como se tivesse emergido pronta de uma revista de moda. "Bernardo chega em 2 horas. Quero tudo perfeito. Ele é muito observador, sabe? Não deixa passar nada." As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Helena moveu-se pela casa com a eficiência de quem conhece cada canto, cada objeto, cada peculiaridade do ambiente. Enquanto limpava, não podia deixar de notar as fotos de Bernardo espalhadas pelas paredes e móveis. Em todas elas, mesmo sorrindo, seus olhos pareciam carregar uma sombra de melancolia. Foi quando estava terminando de polir o corrimão da escada principal que ouviu o som de pneus na entrada. Seu coração, por alguma razão inexplicável, acelerou. Pela grande janela da sala, viu quando um Porsche preto estacionou na entrada. O motorista desceu primeiro, abrindo a porta para uma figura alta e elegante emergir do veículo. Bernardo Montenegro era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotografias. Alto, com porte atlético evidenciado pelo terno italiano perfeitamente cortado, tinha os cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, o que lhe conferia um ar de maturidade sedutora. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Helena. Verdes, profundos e carregando aquela mesma melancolia que ela notara nas fotos. "Meu filho."
A voz de Dona Margarete cortou o ar enquanto ela descia as escadas para receber o herdeiro. Helena rapidamente se afastou, tentando tornar-se invisível como era esperado de uma empregada. Mãe, a voz dele era grave, com um leve sotaque britânico. O abraço entre mãe e filho foi contido, formal, como se ambos estivessem representando uma cena para uma plateia invisível. Foi então que aconteceu. Ao se separar do abraço da mãe, Bernardo olhou para cima, diretamente para onde Helena estava. Seus olhares se encontraram por um breve momento, mas foi tempo suficiente para que algo inexplicável passasse entre eles. Helena sentiu suas mãos tremerem levemente e notou que Bernardo franziu o senho, como se também tivesse sido afetado por aquele contato visual. Quem é? Ela ouviu perguntar à mãe em voz baixa. Helena, uma das empregadas. Muito eficiente, devo dizer. Está conosco há 5 anos. Bernardo assentiu, mas seus olhos voltaram a procurar Helena, que agora se ocupava em limpar um vaso de cristal próximo à escada. Havia algo em sua postura, na maneira como ela se movia com graça natural apesar do uniforme simples que o intrigava. As horas seguintes foram um teste à concentração de Helena. Enquanto realizava suas tarefas habituais, sentia o peso do olhar de Bernardo sempre que ele passava. Em um momento, quando ela servia café na biblioteca, onde ele conversava com a mãe sobre os negócios da família, suas mãos se roçaram levemente ao entregar a xícara. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica por seu corpo. Obrigado, Helena. A maneira como ele pronunciou seu nome, com uma suavidade inesperada, fez seu coração saltar. Era a primeira vez que um patrão a tratava com tal deferência. Mas foi no final do dia que o verdadeiro mistério começou a se desenhar. Helena estava organizando a cozinha, preparando-se para ir embora, quando ouviu uma discussão acalorada vinda do escritório. As vozes de Bernardo e Dona Margarete, embora abafadas, chegavam até ela em fragmentos. Não pode continuar assim, Bernardo. A empresa precisa de estabilidade. Não vou me casar apenas para satisfazer as expectativas do conselho, mãe. Mas o testamento é claro. Seu pai. A porta do escritório se fechou com força, silenciando a discussão. Helena, que não tinha intenção de ouvir a conversa privada, sentiu-se intrigada. Que testamento seria esse? Que exigências seriam essas que pareciam pesar tanto sobre os ombros do poderoso Bernardo Montenegro? Quando finalmente deixou a mansão naquela noite, Helena carregava mais do que o cansaço de um dia de trabalho. Carregava perguntas, sensações inexplicáveis e, principalmente, a memória daqueles olhos verdes que pareciam ver através de sua alma. O que ela não sabia era que naquele mesmo momento Bernardo estava em seu escritório, um copo de uísque nas mãos, observando pela janela enquanto ela atravessava o jardim em direção ao portão. Seu semblante estava pensativo, quase perturbado. Interessante, murmurou para si mesmo, girando o líquido âmbar no copo. Muito interessante. Em sua mesa, um envelope lacrado, com o timbre de um prestigioso escritório de advocacia, aguardava para ser aberto. Dentro dele, as cláusulas do testamento de seu pai, que mudariam não apenas sua vida, mas também, inexplicavelmente, a vida de Helena. A noite caía sobre São Paulo, envolvendo a mansão dos Montenegro em sombras que pareciam guardar segredos. Helena, em seu pequeno apartamento, tentava se concentrar em seus livros de direito, mas sua mente continuava voltando àquele olhar, aquele toque casual, aquela voz pronunciando seu nome. O destino, em sua ironia infinita, havia plantado as sementes de algo que nem Helena nem Bernardo poderiam prever. Algo que desafiaria as convenções sociais, revelaria segredos há muito enterrados e provaria que às vezes o amor escolhe os mais improváveis para se manifestar. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro teste estava por vir, escondido nas páginas daquele testamento misterioso e nas sombras do Império Montenegro. Um teste que exigiria mais do que amor. Exigiria coragem, determinação e a disposição de enfrentar um mundo que insistia em mantê-los separados. Enquanto a cidade dormia, 2 mundos tão distintos começavam a se entrelaçar, desafiando as regras não escritas da sociedade. E naquela noite,
Tanto na mansão quanto no pequeno apartamento do subúrbio, dois corações inquietos compartilhavam a mesma insônia, presos em pensamentos sobre o encontro que, embora breve, havia mudado tudo. A lua, única testemunha silenciosa, brilhava sobre a cidade, iluminando tanto o luxo do Morumbi quanto a simplicidade do subúrbio, como se quisesse lembrar que, sob sua luz, todos os amores são iguais, independentemente de onde nascem ou de quais obstáculos enfrentam. E assim termina este primeiro capítulo de nossa história, deixando no ar uma pergunta: até onde duas pessoas estão dispostas a ir para desafiar as convenções sociais em nome de um sentimento que apenas começava a despertar? A resposta, meu caro espectador, aguarda nas páginas que ainda estão por vir. Permita-me, caro espectador, fazer uma pequena digressão antes de prosseguir com nossa história. Dizem que os verdadeiros segredos de uma casa não estão guardados em cofres ou gavetas trancadas, mas sim nos olhares trocados pelos corredores, nas palavras sussurradas entre paredes e principalmente nos silêncios que ecoam mais alto que gritos. Na manhã seguinte ao retorno de Bernardo Montenegro, a mansão acordou diferente. O ar parecia mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Helena chegou no horário de sempre, 7 horas em ponto, mas seu coração já não batia no mesmo ritmo cotidiano. Suas mãos, sempre tão firmes ao realizar as tarefas domésticas, agora tremiam levemente à menor possibilidade de um encontro casual com um novo morador. Bernardo, por sua vez, havia passado a noite em claro, os olhos fixos no conteúdo do envelope que finalmente abrira. As palavras do testamento de seu pai dançavam em sua mente como cobras venenosas. Para assumir definitivamente a presidência do Grupo Montenegro e ter acesso à sua herança total, Bernardo deverá estar casado até seu 36º aniversário, que ocorrerá em 6 meses. A união deve ser com alguém que demonstre genuíno amor pela família e pelos valores Montenegro, sem interesses materiais comprovados. O empresário riu com amargura, servindo-se de mais um copo de uísque. Seu pai, mesmo depois de morto, ainda tentava controlar sua vida. Era irônico que justamente agora, quando pela primeira vez em anos sentia-se intrigado por alguém, essa pessoa fosse completamente inadequada aos olhos da sociedade e certamente aos olhos de sua mãe. A primeira interação daquele dia aconteceu na biblioteca. Helena organizava os livros quando Bernardo entrou, aparentemente distraído. Estava sem paletó, a gravata levemente frouxa, os cabelos um pouco desalinhados, sinais claros de uma noite mal dormida. Bom dia, Helena. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Bom dia, Sr. Montenegro, ela respondeu, tentando manter a compostura profissional enquanto seu coração disparava. Você gosta de livros? A pergunta veio inesperada, enquanto ele observava a maneira delicada com que ela manuseava os volumes. Sim, senhor, especialmente os de direito. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Os olhos de Bernardo brilharam com interesse genuíno. Direito? Você estuda? Estou tentando entrar na faculdade, senhor. Estudo nas horas vagas. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. Bernardo aproximou-se da estante onde ela estava, pegando um livro aleatoriamente. O movimento fez com que seus braços se roçassem levemente, enviando arrepios por ambos os corpos. Sabe, Helena, ele começou, sua voz baixa e intensa, às vezes as pessoas mais interessantes estão nos lugares mais inesperados. Antes que ela pudesse responder, Dona Margarete irrompeu pela porta da biblioteca. Seus olhos astutos captaram imediatamente a proximidade entre os dois e sua expressão endureceu. Bernardo, querido, o advogado Douglas está aguardando no escritório. E Helena, os banheiros precisam ser limpos. A dispensa era clara. Helena retirou-se rapidamente, mas não sem antes notar o olhar de desafio que Bernardo lançou à mãe. Foi naquela tarde que o primeiro dos muitos mistérios da mansão Montenegro começou a se revelar. Helena estava limpando o escritório principal, agora ocupado por Bernardo, quando um documento parcialmente escondido sob outros papéis chamou sua atenção.
Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo, mostrando uma mulher jovem usando um uniforme de empregada doméstica. No verso, uma data de 30 anos atrás e uma única frase: "Para sempre sua, Maria." Interessante descoberta, não? A voz de Regina, a governanta mais antiga da casa, sobressaltou Helena. A senhora de 60 anos estava parada à porta, seu olhar perdido em memórias distantes. "Quem é ela?" Helena perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. "Maria era como você, sabia? Jovem, bonita, sonhadora. Trabalhou aqui quando o Sr. Montenegro, pai, era solteiro. Dizem que eles se apaixonaram, mas a família dele..." Regina parou abruptamente, como se tivesse falado demais. "Algumas histórias é melhor deixar no passado, menina." A governanta saiu rapidamente, deixando Helena com mais perguntas que respostas. Aquela foto, aquela história, por que estava entre os documentos atuais de Bernardo? Os dias que se seguiram trouxeram uma dança silenciosa entre Helena e Bernardo. Olhares trocados pelos corredores, conversas aparentemente casuais sobre livros e estudos, pequenos gestos que diziam mais que palavras. Mas também trouxeram tensão crescente. Dona Margarete começou a organizar jantares frequentes, convidando jovens da alta sociedade paulistana. Cada vez que uma nova pretendente chegava à mansão, Helena sentia seu coração apertar. Observava de longe enquanto belas mulheres, educadas nas melhores escolas europeias, desfilavam seus vestidos de grife e suas risadas estudadas. "Não seja tola", dizia para si mesma todas as noites, enquanto estudava seus livros usados em seu pequeno apartamento. "Vocês são de mundos diferentes." Mas o destino, esse dramaturgo irônico, tinha outros planos. Numa noite particularmente agitada, durante um jantar importante com possíveis investidores, Helena acabou derrubando uma bandeja de taças de champanhe. O acidente teria sido apenas constrangedor se uma das taças não tivesse cortado seu braço, manchando de sangue o uniforme. Foi Bernardo quem correu para ajudá-la, ignorando os protestos da mãe e os olhares chocados dos convidados. Ele mesmo a levou até o escritório, onde havia um kit de primeiros socorros. "Me desculpe, Sr. Montenegro, Bernardo", ele corrigiu suavemente, enquanto limpava o corte com delicadeza. "Quando estivermos sozinhas, me chame de Bernardo." O toque de suas mãos, o calor de sua proximidade, o perfume caro que emanava dele, tudo isso fazia a cabeça de Helena girar. Mas foi quando seus olhares se encontraram que o mundo pareceu parar. "Helena", ele começou, sua voz rouca de emoção contida, "eu preciso te contar algo. Sobre o testamento do meu pai, sobre o passado desta família." Um trovão cortou o céu naquele momento, fazendo as luzes da mansão piscarem. Quando Dona Margarete entrou no escritório segundos depois, encontrou os dois separados, Helena com o braço já enfaixado. "Bernardo, os Mendonça estão esperando para discutir a fusão", disse ela friamente. "Helena, você está dispensada pelo resto da noite." Mas algo havia mudado naquela noite. Um segredo estava prestes a vir à tona. Um segredo que conectava o passado ao presente de maneiras que ninguém poderia prever. Na saída da mansão, Helena encontrou Regina esperando por ela no jardim. "Menina", disse a governanta, olhando nervosamente ao redor, "há algo que você precisa saber. Sobre Maria, sobre o antigo Sr. Montenegro e sobre sua própria família." O vento agitou as árvores do jardim, carregando consigo o peso de segredos há muito enterrados. Na biblioteca da mansão, Bernardo olhava fixamente para a foto antiga de Maria, uma decisão formando-se em sua mente. Enquanto isso, nos corredores silenciosos, as paredes da mansão Montenegro guardavam seus segredos, esperando o momento certo para revelá-los. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A noite caía sobre São Paulo, trazendo consigo uma tempestade que parecia prenunciar as turbulências que estavam por vir. Em seu pequeno apartamento, Helena olhava pela janela, as palavras de Regina ecoando em sua mente. Enquanto na mansão, Bernardo enfrentava sua mãe em mais uma discussão sobre o testamento e o futuro da empresa. O destino havia começado a mover suas peças, num jogo cujas regras ainda estavam para ser reveladas. E você, caro espectador,
Mal pode imaginar as reviravoltas que aguardam nossos protagonistas no próximo capítulo desta história. Pois, como já dizia o velho ditado, os maiores segredos de uma família são aqueles sussurrados pelos corredores de suas mansões, guardados por paredes que, se pudessem falar, contariam histórias capazes de abalar até mesmo os alicerces mais sólidos da alta sociedade paulistana. Ah, caro espectador, como o destino se diverte com seus elaborados jogos. Se você me acompanhou até aqui, certamente está se perguntando sobre os segredos que Regina estava prestes a revelar. Mas antes de mergulharmos nessa revelação que mudará para sempre as vidas em nossa história, permita-me levá-lo à manhã seguinte, aquela noite tempestuosa. Helena não dormiu. Como poderia? As palavras de Regina ecoavam em sua mente como um sino insistente. Sua mãe nunca lhe contou sobre sua verdadeira avó. Contou? A governanta não teve tempo de elaborar. Foram interrompidas por um dos seguranças fazendo sua ronda noturna. Mas aquela única frase havia plantado uma semente de dúvida que floresceria em uma árvore de revelações. Na mansão Montenegro, Bernardo também passou a noite em claro, mas por razões diferentes. Havia finalmente decifrado o enigma por trás da foto de Maria. Seu pai, sempre tão meticuloso, havia deixado pistas em seu testamento que iam muito além da simples exigência de um casamento. O verdadeiro amor não conhece barreiras sociais. Esta frase, aparentemente inocente no testamento, agora ganhava um novo significado à luz da descoberta que fizera. Em sua pesquisa noturna, encontrara documentos antigos que provavam que seu pai, antes de se casar com sua mãe, havia tido um relacionamento sério com uma empregada, Maria. A manhã chegou com uma névoa densa cobrindo os jardins da mansão. Helena, ao atravessar os portões, sentiu o peso de 1000 perguntas não respondidas sobre seus ombros. Sua mãe, Dona Zefa, sempre fora evasiva sobre o passado da família, especialmente sobre sua avó. Morreu jovem, era tudo que dizia, com os olhos fixos em algum ponto distante. Foi no meio da manhã que o primeiro terremoto do dia aconteceu. Bernardo entrou na cozinha justo quando Helena organizava a despensa. Um encontro que pareceria casual para olhos desatentos, mas que havia sido cuidadosamente planejado por ele. Helena, sua voz era baixa, urgente. Preciso te mostrar algo. Algo sobre sua família. Antes que ela pudesse responder, Dona Margarete apareceu, sua presença gélida congelando o momento. Bernardo, querido, a Sr. Camilla Rothschild acabou de chegar para o almoço. O olhar que trocou com o filho era uma batalha silenciosa de vontades, mas foi o som de algo quebrando na sala que interrompeu o momento. Regina, sempre tão cuidadosa, havia derrubado um vaso valioso. Me desculpem, disse a governanta, mas seus olhos encontraram os de Helena com uma mensagem clara. Era hora. Durante a limpeza dos cacos, Regina sussurrou: me encontre no jardim de inverno às 3. Há algo que você precisa ver. O almoço com Camilla Rothschild foi uma tortura para todos os envolvidos. A jovem socialite, com seu sotaque francês afetado e risadas artificiais, não percebia, ou fingia não perceber, o desconforto de Bernardo. Helena, servindo à mesa, sentia o peso dos olhares. O de desejo contido de Bernardo, o de desprezo mal disfarçado de Camilla e o de calculada observação de Dona Margarete. Às 3 em ponto, Helena encontrou Regina no jardim de inverno. A governanta trazia consigo uma caixa antiga de madeira. Sua avó, começou Regina, suas mãos tremendo levemente ao abrir a caixa, era Maria. O mundo pareceu parar por um momento. Helena sentiu o chão fugir sob seus pés enquanto Regina continuava. Maria e o Sr. Montenegro pai se amavam profundamente. Ela estava grávida quando a família dele interferiu. Sua mãe Helena, ela é filha do antigo Sr. Montenegro. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza dolorosa. As fotos na caixa mostravam uma jovem Maria, a mesma da foto que Helena encontrara, e sua semelhança com Dona Zefa era inegável. Mas então, Helena mal conseguia formar as palavras. Bernardo é seu tio, completou uma voz à porta do jardim de inverno. Bernardo estava lá, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Descobri ontem à noite.
Por isso meu pai deixou aquelas pistas no testamento. Ele queria que a verdade viesse à tona. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas foi quebrado pelo som de saltos no corredor. Dona Margaret havia escutado tudo. Então, finalmente, a verdade sórdida vem à tona, disse ela, sua voz tremendo de fúria contida. Sabia que este dia chegaria. Por isso me certifiquei de incluir uma cláusula especial no testamento após a morte de meu marido. Bernardo se virou bruscamente. Do que você está falando, mãe? A empresa só pode ser herdada por um Montenegro legítimo. Ela sorriu, um sorriso frio como uma lâmina. E agora que descobrimos que existem outros herdeiros, bem, as coisas ficam mais interessantes, não acha? O que se seguiu foi um turbilhão de acontecimentos. Advogados foram chamados, documentos foram revelados, e a imprensa começou a farejar a história. O Império Montenegro estava prestes a enfrentar sua maior crise. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Helena descobriu entre os pertences de sua avó um diário, e nele, a chave para uma reviravolta que ninguém poderia prever. Bernardo, ela disse, segurando o diário com mãos trêmulas, sua mãe pode ter alterado o testamento, mas sua avó, minha bisavó, deixou algo que pode mudar tudo. Naquele momento, um trovão cortou o céu, como se o próprio destino quisesse sublinhar a importância daquela revelação. Na biblioteca da mansão, Dona Margaret segurava um telefone. Sua voz urgente. Precisamos agir rápido. Ela descobriu. A tempestade que se aproximava de São Paulo não era nada comparada à tempestade que estava prestes a varrer o Império Montenegro. E você, meu caro espectador, mal pode imaginar o que o destino ainda reserva para a nossa história. Pois, como já dizia o velho ditado, os segredos de família são como sementes. Uma vez plantados, crescem em árvores, cujas raízes podem tanto fortalecer quanto destruir os alicerces mais sólidos. E assim, deixo você com esta revelação bombástica, ansioso para descobrir no próximo capítulo como o amor pode sobreviver quando descobrimos que aquele que amamos é, na verdade, parte de nossa própria história. Ah, meu caro espectador, chegamos ao momento em que todos os fios desta intrincada trama devem se entrelaçar para formar o quadro final de nossa história. Mas como em todo bom romance, o destino ainda guarda suas últimas surpresas. O diário encontrado por Helena revelou-se um tesouro de segredos ainda mais profundos. Nas páginas amareladas pelo tempo, sua bisavó, a matriarca original dos Montenegro, havia deixado não apenas suas memórias, mas também um testamento anterior, legalmente registrado, que precederia qualquer alteração posterior. Em caso de disputa pela herança Montenegro, leu Helena em voz alta para Bernardo na biblioteca, a empresa e os bens devem ser divididos igualmente entre todos os descendentes de sangue Montenegro, independente de sua origem social ou circunstâncias de nascimento. Bernardo, que observava a chuva pela janela, voltou-se com um sorriso irônico. Minha avó era uma mulher à frente de seu tempo. Ela deve ter previsto que algo assim poderia acontecer. Mas Dona Margaret não aceitaria a derrota facilmente. Na manhã seguinte à descoberta do diário, a mansão acordou em polvorosa. Todos os documentos do escritório haviam desaparecido, inclusive o diário. Você realmente achou que seria tão fácil? A voz de Dona Margaret ecoou pelo hall quando Helena e Bernardo descobriram o roubo. Esta empresa é minha vida. Não vou permitir que uma empregada e sua família bastarda destruam tudo que construímos. Foi neste momento que Regina, a fiel governanta, deu um passo à frente. Senhora Montenegro, sua voz tremia, mas havia firmeza em suas palavras. Talvez a senhora devesse saber de mais uma coisa. Do bolso de seu uniforme, Regina retirou um pendrive. Digitalizei todos os documentos há anos, a pedido do antigo Sr. Montenegro. Ele sabia que este dia chegaria. O rosto de Dona Margaret empalideceu. Mas foi a chegada inesperada de Dona Zefa, mãe de Helena, que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Margaret, disse ela, entrando na mansão pela primeira vez em sua vida, precisamos conversar sobre Maria, sobre a verdade que você também esconde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Dona Margaret, sempre tão composta, cambaleou levemente. Como você? Maria me contou tudo antes de morrer, respondeu Dona Zefa. Sobre como você também era uma empregada nesta casa. Sobre como conquistou o Sr. Montenegro depois que ele foi forçado a abandonar Maria. Sobre como ameaçou expor os segredos da família se não se casasse com ele. A revelação atingiu a todos como um raio. Bernardo olhava para sua mãe como se a visse pela primeira vez. Então você, ele começou, mas não conseguiu terminar. Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver, explodiu Dona Margaret. Lágrimas finalmente rompendo sua máscara de frieza. Vocês não sabem como é ser pobre, ser tratada como nada. Eu amava seu pai, Bernardo, mas mais que isso, eu amava o que ele representava. Uma saída, uma chance de ser alguém. Helena, que observava a cena em silêncio, sentiu uma estranha empatia pela mulher que tanto a desprezara. No fim, eram mais parecidas do que imaginavam. Foi Bernardo quem quebrou o impasse. Chega de segredos, chega de mentiras. É hora de honrarmos o verdadeiro legado Montenegro. Não o dinheiro ou o poder, mas a capacidade de amar além das convenções sociais. Nos meses que se seguiram, o Império Montenegro passou por uma profunda transformação. O testamento original foi validado e a empresa passou a ser administrada por um conselho familiar que incluía todos os herdeiros, legítimos e recém-descobertos. Helena finalmente realizou seu sonho de cursar direito, agora com recursos para estudar nas melhores instituições. Dona Margaret, após um período de reflexão em uma viagem à Europa, retornou transformada, buscando reconciliação com seu passado e com aqueles a quem é prejudicado. E Bernardo? O destino reservou para ele uma surpresa final. Entre os documentos recuperados, descobriu-se que ele, na verdade, era adotado. Um segredo guardado até mesmo de Dona Margaret. O homem que pensava ser seu pai biológico havia-o adotado ainda bebê, filho de uma antiga paixão de juventude. Esta revelação não apenas removeu o impedimento do parentesco entre ele e Helena, mas também provou que o amor verdadeiro, como dizia o testamento original, realmente não conhece barreiras sociais. Em uma tarde de primavera, exatamente um ano após o início de nossa história, Helena e Bernardo se casaram no jardim da mansão Montenegro. A noiva não usava um vestido de grife, mas sim o vestido de noiva restaurado de sua avó Maria. Uma última homenagem a uma história de amor que finalmente encontrou seu final feliz através de gerações. Dona Margaret, sentada na primeira fila ao lado de Dona Zefa, chorava silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de compreensão e aceitação. Regina, a fiel governanta que havia guardado tantos segredos, sorria satisfeita. E assim, meu caro espectador, chegamos ao fim de nossa história. Uma história que nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu sobrenome ou conta bancária, mas em sua capacidade de amar, perdoar e crescer. O Império Montenegro continua prosperando, agora sob uma nova filosofia que une o melhor dos dois mundos que nossa história retratou. E nas noites de lua cheia, dizem que ainda se pode ver, pelos corredores da mansão, os sorrisos satisfeitos dos antigos Montenegro, felizes por verem que seus descendentes finalmente entenderam a lição mais valiosa de todas. Que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de derrubar qualquer barreira, seja ela social, familiar ou imposta pelo destino. E você que acompanhou esta jornada até aqui, leva consigo a certeza de que às vezes é preciso limpar não apenas as mansões, mas também os corações, para que a verdadeira felicidade possa finalmente encontrar seu lugar.